Olá, olá, sejam bem-vindos ao Investigando Eu. Meu nome é Kelly Cristina e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês algumas reflexões a respeito de como comportamentos automáticos afastam as pessoas da gente. Eu tinha algumas crenças, gente, a respeito de eu ser uma pessoa desinteressante, que ninguém iria conversar comigo, que as pessoas não chegavam em mim. E eu justificava isso de alguma forma como, sei lá, deve ser culpa da solidão da mulher negra. Não que não exista, tá bom? Mas no meu caso, o buraco era um pouco mais embaixo. E quando se relacionava aos homens, era um pouquinho pior. Porque internamente, lá no fundo, quase acendendo petróleo, tinha uma verdade que era oculta até pra mim mesmo. Eu odiava os homens. Calma que eu vou explicar. Durante boa parte da minha vida, a visão que eu tinha dos homens era o pior das piores possíveis. Na minha família tinha vários casos de violência doméstica. O que eu ouvia sobre homem era a respeito de traição, que não tinha lealdade. Eu sofria bullying na escola e eram outros meninos que faziam isso. Dentro de casa mesmo também, eu tinha um irmão que ele vivia me atazanando a respeito das minhas características, do meu cabelo, do meu nariz. A palavra neguinha feia não saía da boca dele. E além disso, eu sempre sofri com muito assédio. Eu tinha um ódio internalizado muito grande a respeito disso. E era tão internalizado que eu não percebia a forma como eu me comportava quando algum homem tentava interagir comigo. Vou dar um exemplo. Se eu tava no restaurante, sentando, comendo, e outro homem visse e sentasse na mesa, tipo, coisa coletiva, só compartilhando a mesa ali. A minha primeira reação, internamente, falar, meu Deus, que saco, o que esse cara tá sentando aqui? Gente, internamente eu já começava a praguejar aquele homem que tava vindo sentar do meu lado. Falar, poxa, tem tanto lugar pra sentar, por que ele vai sentar logo aqui? Eu performei ser uma pessoa que era muito séria, que olhar pra mim eu já ia fechar a cara e fazer assim. Uma posição muito defensiva. E isso, gente, é um comportamento muito intimidador. Era nesse nível. Tinha uma raiva muito grande ali, sabe? Imagina, vem uma pessoa falar contigo, um estranho, aleatório, e o primeiro olhar que você vira pra ele é um olhar de ódio. Outra coisa também, gente, é que a cara não mente. Eu fazia uma cara de nojo, uma cara assim, nossa, que desgosto. Isso era muito automático, gente. Era muito automático mesmo, eu não percebia. Da minha adolescência pra frente, os meus amigos ou eram gays ou eram mulheres. Não tinha amigo hétero assim no rolê. Eu vim ter amigo hétero assim depois que eu mudei aqui pra Brasília. Eu me isolava total de ter contato com homens. Tirando quando eu ia me relacionar ali, que começava a conversar pela internet, essas coisas. Mas presencialmente era muito difícil ter alguma interação. Justamente por isso, eu já bloqueava ali na hora. Claro, era um mecanismo de defesa meu, só que essa defesa era um muro tão grande que também me impedia de conhecer outras pessoas. E no último semestre de 2025, eu comecei a conversar mais com outros homens. Tinha alguns comentários a respeito, nossa, você é muito séria. E teve um colega meu, a gente não se fala mais hoje, e eu tava comentando com ele, falei, cara, os homens ficam me olhando muito, assim. E ele virou assim pra mim, Kelly, você é muito bonita, você só precisa parar de olhar com olho de ódio pras pessoas. Só que quando você é muito sério, gente, se você não dá um sorrisinho, a pessoa não vai chegar em você, que ela vai se sentir intimidada. E a questão da careta, de fazer cara de nojo, descontentamento, gente, eu vou até contar pra vocês o episódio. Eu fui passar o ano novo na casa de uma amiga, e aí tinha um carinha lá, gente, e ele tá naquele papinho e tudo, eu tava vendo as tatuagens, eu falei, nossa, tatuagem bonita e tal. E eu tava, tipo, com a cabeça pra baixo. Aí ele começou a fazer umas perguntas ali um pouco mais incisivas, respeito, sei que lá, você beija meninas, aquele papozinho. Eu fiz uma careta assim, só que eu tava olhando pra baixo. Era uma reação automática, sabe? Quando alguém flertava comigo, assim. Ou eu ficava, tipo, séria, tipo, não sei como agir, ou eu fazia cara, tipo, de nojo mesmo. E aí eu percebi na hora o meu rosto contorcendo pra fazer aquela careta. E aí eu falei, meu Deus, por isso que as pessoas não chegam em mim. Como é que vão chegar? Só que aí, como eu percebi, aí eu já falei, opa. Aí eu já desfiz a careta, olhei pra ele, sorri e tal, desenrolou as coisas. Mas foi super importante isso, porque eu percebi que se você não se demonstra aberto, se você não olha pra pessoa, não dá um sorrisinho, uma passada de mão aqui na mão, rituais de flerte, gente. A pessoa não vai sentir uma abertura ali. E às vezes a pessoa não vai sentir abertura nem de chegar, porque ela pode estar te encarando de longe e você vai estar com a cara assim, ó. Não vai, gente. Então, de uma forma ou de outra, era eu que tava me isolando de outras conexões. Essa é uma característica pra você prestar muita atenção, porque às vezes você pensa, ninguém chega em mim, sei lá, talvez eu não sou muito interessante, ou é porque eu sou negra, que não sei o que lá. Às vezes não. E se você tem esse tipo de ninguém chegar em você, é porque tem alguma coisa errada. E muitas vezes não é com as pessoas do outro lado. Às vezes é uma reação automática que você tem. É uma armadura que eu tinha construído
para sobreviver lá atrás, mas que ainda estava sendo ativada aqui, num contexto totalmente diferente. A outra coisa que eu falava muito foi, eu quero fazer amigos, quero conversar com outras pessoas, quero sair. E teve um episódio, uma amiga minha, Renata, beijo rei, ela foi me chamar pra gente ir pra um bar, pra conversar. A minha primeira reação foi falar sobre alguma desculpa. Tipo, nossa, ir pro bar. Mas eu realmente queria estar com ela e sair com ela. Só que, por aquilo quebrar a rotina que tava na minha mente, a minha primeira reação foi uma rejeição ali, sabe? E as pessoas percebem isso. Ela percebendo isso, falou, não, se você não quiser ir, tá tudo bem. Aí eu, não, amiga, eu quero ir sim, vamos. E a gente foi ótimo, tivemos ótimas conversas. O que eu quero que vocês observem, quando você diz que não tá acontecendo algo na sua vida, ou que as pessoas não se aproximam de você, começa a fazer essa auto-observação de ver como você se comporta quando surge a oportunidade dessas coisas que você dizia querer. O corpo, ele fala antes da palavra. E mesmo se você estiver falando, mas o seu corpo não estiver alinhado com aquilo que está saindo da sua boca, as pessoas notam isso. E já entrando nessa questão da conversa, eu era uma pessoa que era muito grossa no modo de falar com os meus ex-parceiros. Eu nem conseguia, fora das telas do celular, falar uma palavra carinhosa, elogiar. Era meio que uma vergonha tão grande que não me deixava ser carinhosa com eles. Eu tenho esse rostinho aqui, mas eu era uma pessoa muito ogra. Sem falar que por eu não saber flertar, eu era uma pessoa muito direta. Eu falava, aí, vai ou não vai? Tem que chamar para um café primeiro. Eu não tinha um repertório de como me comunicar com homens, justamente porque eu me isolei tanto que, tirando online, eu não sabia como conversar, como manter uma conversa. E eu acho que até por isso que alguns perguntavam se eu era um neurodivergente. Isso já me aconteceu umas 2 vezes. Não sei, não fiz exame ainda pra saber. Pra resolver isso, o que eu fiz foi adquirir repertório. Então, gente, aquela série que você assiste, uma música que você gosta muito, um álbum, algum desenho, culinária, são essas amenidades que a gente conversa nesses momentos. Tem uma dica que o Hélio Couto fala muito, é a respeito de você iniciar. Tá, eu era muito fechada. O que eu fiz pra não ficar mais fechada e começar a interagir mais com as pessoas? Eu comecei a conversar com estranhos aleatoriamente, puxando assunto. E eu fiz isso. Eu tomei essa iniciativa. Depois de um tempo, outras pessoas começaram a fazer o mesmo comigo. Começaram a puxar assunto, começar conversando. E nisso aí a conversa ia fluindo. E eu ia conhecendo várias outras pessoas. Inclusive, converse com pessoas que você normalmente não conversaria. Às vezes você vai ver a pessoa do lado e ela tá, sei lá, com um tarô na mão. Aí você fala, você gosta de tarô e tal, que legal. Ou algum outro colega de sala que você não conversou porque ele parecia ser meio fechado. Gente, as pessoas mais fechadas, geralmente, são as pessoas que mais vão conversar contigo. Eu, inclusive, me surpreendi com isso. Você tá numa fila, começa a conversar com a pessoa da fila, inicia. Você vai abrir o seu campo para as novas conexões quando você começa a iniciar, quando você começa a se conectar com as outras pessoas. E vai fazendo isso sem nenhuma pressão e sem nenhuma intenção por trás. A sua intenção é conversar ali com aquela pessoa, e só. E não tenha medo de estar incomodando. Algumas vezes você vai incomodar sim. Eu tava no RU e eu tentei conversar com um rapaz que tava sentado na minha frente. Ele me deu aquele sorriso amarelo, parecia mais um rosnado. Aí eu já falei, opa, não quer conversar, tudo bem. Só que esses casos, eles não podem fazer com que você desista de tentar conversar com outras pessoas. Eu já conversei com outras pessoas e teve uma conversa maravilhosa. Mas pode acontecer também da pessoa não querer conversar naquele momento. E isso, ok, faz parte. Inclusive, né, eu literalmente provei do meu próprio veneno. Agora eu sou universal, gente. Eu já trabalhei isso em terapia. E é por isso que eu tô compartilhando com vocês aqui também hoje, tá? E o que eu quero dizer com isso tudo aqui pra vocês? Autoobservação e autocorreção. É isso que você faz pra resolver as áreas da sua vida que não tá funcionando. Você começa a prestar atenção. Quais são os pensamentos que você tem a respeito daquela área da sua vida? Eu comentei aqui que eu tinha os pensamentos, ninguém chega em mim, e a solidão da mulher negra, eu devo ser desinteressante. Esses eram os pensamentos que passavam na minha cabeça. E não passavam de especulação, totalmente errôneos. A segunda, o comportamento automático do meu corpo, que era ou entrar em posição de defesa
ou posição de ataque, que já era o rosnado. E a terceira coisa é, inicie você primeiro. Se você quer se conectar com mais pessoas, comece você a se conectar. Não espere que seja só as outras pessoas que cheguem. Você fazendo essas 3 coisas aqui, você consegue resolver as coisas da sua vida. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe aqui um comentário se você já viu alguém fazendo esse tipo de cara para outra pessoa. Ou se você era a pessoa que fazia isso. Se inscrevam no canal e um cheiro, viu? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.